Bom dia, boa tarde e boa noite, depende do horário que você estiver vendo esse vídeo. E hoje no Brasil de Direita News. Qual a diferença entre Lula e Donald Trump? Os impactos das sanções do presidente Donald Trump já estão sendo sentidos na pesca. Hoje no seu Brasil de Direita News. Mas antes de irmos para as matérias, pessoal, peço a vocês que deixem o like, compartilhem, se inscreva. Vocês puderam perceber que a imagem está com uma qualidade melhor, está travando menos e, consequentemente, eu consigo trazer as matérias com mais fluidez para vocês. Então, dê essa força aí, deixe seu like e vamos para as matérias do vídeo de hoje. Bom, pessoal, primeira matéria é desse cidadão que eu não sei o nome dele, peço desculpas, mas ele vai fazer uma comparação entre o governo Lula e o governo Donald Trump com relação a pensar na população de seus respectivos países. Vamos ouvir o que ele tem a dizer e eu comento na sequência. Ele começou a taxar países que sempre sugaram os Estados Unidos. Teve gente que chamou o cara de louco. Políticos mimadinhos espernearam. Os jornalistas de gravatinha chamaram o cara de ameaça global. Mas sabe o que ele fez? O que ninguém teve coragem. A União Europeia taxava carros americanos em até 25%. 25%. Enquanto os Estados Unidos taxavam os deles só em 2,5%. E o que o Trump fez? Tacou a taxa de volta, sem medo. Poucos dias depois das tarifas entrarem em vigor, a própria União Europeia veio com a proposta. Vamos zerar as tarifas, Trump? Se você zerar, a gente zera também. É disso que eu falo. O cara pensa como empresário, ele tá pensando no próprio povo. Enquanto tem presidente que enche o próprio povo de imposto, Trump tá lutando para tirar o peso das costas de quem trabalha. Ele não quer o americano pagando mais, ele quer o americano pagando menos. E é por isso que aqui o povo coloca o país acima de tudo. Porque ele sabe que o país coloca o povo acima de todos. Aí você de esquerda fica aplaudindo um presidente que só ferra o próprio povo. Um presidente que quer te transformar num escravo moderno do Estado. Aí vocês vêm chamar de vira-lata quem admira a postura dos Estados Unidos? Tem como não admirar? Isso é só o começo. Agora me responde, pessoal da esquerda. O que é melhor, um Trump que luta para cortar imposto para deixar mais dinheiro no bolso do povo, ou um Lula que vive para aumentar a arrecadação do Estado e tirar cada vez mais do seu dinheiro? Me fala aí, você já parou para pensar por que o país mais rico em recursos tem o povo tão sufocado? Não pensou? Então vamos pensar junto. O Brasil é o maior produtor de soja do mundo, o maior produtor de café do mundo, líder em produção de açúcar, líder em produção de suco de laranja, tem o segundo maior agro do mundo, líder em exportação de carne bovina e de frango, tem uma das maiores reservas de ferro mundial e o Brasil é responsável por 90% da produção global de nióbio. O Brasil não tem furacão, não tem terremoto, não tem tsunami, não tem vulcão, tem o maior aquífero do mundo, tem a maior floresta do mundo, tem terra fértil, tudo que planta dá certo, o clima do Brasil é perfeito, é um dos únicos países no mundo que tem 3 safras anuais. Enquanto isso, o brasileiro está contando moeda para fechar o mês. Trabalha, trabalha, trabalha e ainda falta. As pessoas preocupadas que o Trump colocou 10% de taxa para proteger o país dele. Por que você não se preocupa com o seu presidente que enfia 100% de imposto num carro e ainda fala em aumentar a arrecadação? Aumentar onde? Até quando o brasileiro vai ter que ficar bancando uma janja que nem cargo tem? Até quando o povo vai aceitar ser feito de otário por uma pessoa que foi o pilar de um dos maiores escândalos de corrupção da história do Brasil? O Brasil é um país rico, mas está quebrado por dentro. E não é por falta de recurso, é por excesso de má gestão. País onde o trabalhador paga caro para manter político barato. E o pior, eles convencem o povo que isso é normal. Mas o que está acontecendo no Brasil não é normal. É planejado. É a continuação de um sistema que lucra com o povo endividado, dependente e calado. Enquanto você faz o L, o país afunda. E você aplaude. Chega a beirar o ridículo, né? Pessoal, ele falou uma coisa aqui que eu já trouxe recentemente. O Brasil tem 3 safras no ano. É por isso que os globalistas estão desesperados, porque eles conseguem produzir uma safra por ano e olhe lá. Pessoal, se eu lembrar, eu vou deixar o link aqui nos cards da mulher falando exatamente o que esse cara falou. Que o Brasil tem 3 safras por ano. É por isso que a Marina Silva vive de conluio com os globalistas para fazer com que o Brasil produza menos.
porque sabe que se o Brasil consegue produzir o que tem capacidade de produzir, eles estão ferrados economicamente. Enfim, pessoal, essa é a minha opinião. Deixa a sua nos comentários e vamos para a próxima matéria. Pessoal, e olha essa matéria aqui. Após sanção a todo e qualquer produto brasileiro, navios lotados de pescado do país com destino aos Estados Unidos foram obrigados a dar meia volta e descarregar novamente no Brasil. Vamos ver a matéria e eu comento um pouco mais na sequência. Pescados que já estavam prontos para ir de navio para os Estados Unidos foram desembarcados. Ficou difícil avistar o horizonte dos portos de Salvador, na Baía de Todos os Santos, de Pecém, no Ceará, de Suape, na Grande Recife. 58 contêineres, cheios de uma variedade de peixes, lagostas e camarões, começam a voltar para casa. Compradores americanos suspenderam a encomenda 24 horas depois do anúncio das tarifas. É a cena do retrocesso de uma antiga e profunda relação comercial. 70% das nossas exportações de pescados vão para os Estados Unidos. Eles alegam uma insegurança muito grande porque o transit time de chegada dos novos embarques do Brasil para os Estados Unidos vão superar a data início de 1 de agosto. E se esse imbróglio, essa tarifa não forem resolvidos, eles vão ter que pagar pelo produto que chegar após o dia 1º nos Estados Unidos 50% a mais. É muita gente que trabalha, que se organizou e fez pequenos investimentos em função de um mercado. A gente exporta para os Estados Unidos há quase 100 anos. A gente tem uma história. O pescado brasileiro, o pescado made in Brasil, ele é reconhecidamente querido pelo povo americano, faz parte do cardápio americano, faz parte do hábito de consumo. E a gente agora está numa situação grave, onde a gente pode perder o mercado mais importante que o Brasil tem nas exportações de pescados. Os pescados que vão para lá são de quase toda a costa brasileira, do Ceará ao Paraná. E a incerteza desembarcou em outras regiões do país, a começar por São Paulo, de onde sai a maior parte do suco de laranja e das exportações para os Estados Unidos. Só nos primeiros 6 meses do ano, o estado vendeu mais de 6 bilhões e 600 milhões de dólares em produtos. O Rio de Janeiro, de onde é vendido o óleo bruto de petróleo, é o segundo estado que mais negocia com os Estados Unidos, com 3,7 bilhões de exportações. Minas Gerais, grande polo de aço e alumínio, é o terceiro, com saldo de exportações de 2 bilhões e 400 milhões de dólares. Nesse momento, estamos convivendo com incerteza e insegurança jurídica. Para o investidor, esse é o pior cenário possível. Esses precisam acompanhar, mas mais do que acompanhar, monitorar com muita atenção quais são as medidas que estão sendo consideradas pelo governo brasileiro. Efetivamente entender o que está na disputa, qual é o cardápio de medidas que podem ser tomadas pelo governo brasileiro em resposta às tarifas anunciadas pelo governo norte-americano e, diante de cada um desses cenários, se precaver, se preparar e ter todas as peças dentro do tabuleiro. Incerteza se traduz como alta do dólar nos mercados, explica a economista. E assim, a crise do comércio internacional pode entrar na conta de todos os brasileiros. O primeiro efeito mais preocupante nesse momento, inevitavelmente, é a inflação, que pode ser pressionada em função do aumento de incertezas que leva à depreciação da moeda brasileira. Então a gente vê um aumento do preço do dólar e isso claramente tem impacto direto na inflação e é bastante imediato. E o Banco Central diz que está ali atento a isso. Pessoal, o pescado é só o primeiro. Vocês viram falar o petróleo na região do Rio de Janeiro, os materiais de origem mais raras como o nióbio na região de Minas Gerais. Esse desgoverno está acabando com o Brasil, está se aliando a ditaduras e se afastando de democracias.
viveremos tempos difíceis, mas eu acredito que o Brasil irá superar tudo isso e nunca mais veremos a esquerda no poder. Às vezes, a gente não entende os planos de Deus. Esse é um canal de política, mas eu tenho minha fé. Às vezes a gente não entende os planos de Deus, mas quem sabe os planos de Deus foi mostrar para essa juventude woke, para essa juventude do sovaco colorido, que o PT não é solução para nada. Enfim, pessoal, é a minha opinião. Espero a compreensão de todos. Muito obrigado a todos que acompanham até aqui. Peço que curta, compartilhe, se inscreva e nos vemos no próximo Brasil de Direita News. Fui.